Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Dicionário das Profissões. Hoje eu vou falar sobre a profissão de enfermeira. Léo, roda aí a linha do tempo. Desde antes de Cristo, apesar de não ter esse nome, a profissão já era conhecida, porque havia homens e mulheres dedicados a tratar de quem precisava de cuidados especiais, sendo eles doentes, idosos e deficientes. Com o tempo, os cuidados com a saúde evoluíram. A partir do século V, a enfermagem surgiu entre os religiosos como uma tarefa, mas apenas no século XVI começou a ser vista como uma atividade profissional. A enfermagem como conhecemos hoje teve seu início na Inglaterra. Só a partir dali foram definidos padrões para a profissão e seu objetivo principal: cuidar dos problemas de saúde, educação e habilidades em prever doenças. A profissão passa a ter maior atuação quando a italiana Florence Nightingale é convidada pelo ministro da Guerra da Inglaterra para trabalhar junto aos soldados feridos nas guerras. Florence e mais 38 voluntárias, com suas ações, conseguiram diminuir a mortalidade de 40% para 2% e foi chamada pelos soldados de Anjo da Guarda e ficou conhecida como a Dama da Lâmpada, o símbolo da enfermagem. À noite, com a lanterna na mão, ela saía percorrendo as enfermarias atendendo os doentes. A partir daí, sua atuação foi intensa. Atuou em guerras em diversas enfermarias. Em 1860, fundou a primeira escola de enfermagem do mundo em um hospital inglês. No Brasil, os primeiros enfermeiros foram os padres jesuítas que atuaram nas Santas Casas de Misericórdia desde 1540. Depois de 3 séculos, chegaram ao país as primeiras irmãs de caridades enfermeiras. Mas o grande incentivo para a classe chegou com a primeira enfermeira voluntária, Ana Nery, que aos 51 anos serviu como enfermeira na Guerra do Paraguai. Com a criação da Cruz Vermelha Brasileira, a profissão ganhou mais fôlego, resultando na Escola de Enfermagem Ana Nery. O curso de enfermagem, na atualidade, tem a duração de 4.000 horas-aula, segundo o Ministério de Educação, o MEC. Essa carga horária costuma ser distribuída pelas faculdades em 4 anos, divididos em 8 semestres. Com o diploma em mãos, o enfermeiro deve ainda obter o registro do Conselho Regional de Enfermagem, ou COREN, do seu estado para exercer a profissão. Um fato curioso é que a carreira é predominantemente feminina, sendo composta por 85% de mulheres e 15% de homens. Hoje eu vou falar com a Ana, que tem mais de 20 anos de profissão. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Thiago. Obrigado pelo convite. Obrigado a você também, pela oportunidade. Ana, eu queria começar com você entendendo como é que você começou, como é que você escolheu a carreira de enfermagem? Bom, eu sempre, desde pequena, sempre falei que eu queria ser médica, né? Eu falava que eu ia ser médica e o sonho do meu pai era que eu fosse dentista, que ele ia fazer até um consultório para mim. Mas a minha curiosidade, eu passava um pouco além de médico, né? Eu via os acidentes, eu via machucados e eu me interessava por aquilo. Então eu comecei a olhar e falar, não, eu acho que não é bem médica que eu quero, né? E aí eu fui amadurecendo essa ideia e quando eu me formei, no 3º ano colegial, eu falei, meu Deus, e agora, como ser enfermeira? Mas ser enfermeira direto? Aí eu falei, vou fazer um curso técnico para conhecer a profissão. E aí me apaixonei e fui para a carreira de enfermagem. E a minha pergunta é exatamente essa, porque às vezes quando eu converso com algumas pessoas, tem muitos que até falam, eu não sei bem o que fazer, acho que eu vou fazer uma carreira de enfermagem, porque é uma carreira inclusive que está na moda. Sim. Mas queria entender um pouco assim, como é que você vê isso? Olha, eu vejo que assim, primeiro tem que ser por amor, né? Tudo que a gente faz na vida, seja qual for a profissão que a gente queira, tem que fazer por amor e por gostar. Porque toda profissão tem seus altos e baixos, seus percalços, suas lutas, suas glórias, e você tem que estar feliz naquilo que tá. É uma profissão que não falta muito emprego aí no Brasil, ao mundo fora, mas a gente precisa fazer por amor, porque lidar com um ser humano numa parte fragilizada que ele está vivendo é delicado. Então, se você não tiver o amor, você não consegue levar, ou perde a paciência, ou fica fora da humanidade de carinho e tratar as pessoas com respeito, porque não é fácil. Até porque eu vejo que a carreira de enfermeiro e enfermeira
Você pode atender, de repente, pode ser uma socorrista, você pode trabalhar na área hospitalar, você pode cuidar de idosos, ou seja, você tem aí alguns desmembramentos da carreira de enfermeiro. Sim. O enfermeiro, ele tem várias frentes, né? Eu acho que é por isso que ele acaba sendo uma das profissões que mais são escolhidas entre os jovens, porque ela dá uma gama de diferentes situações e posições onde a pessoa pensa, se eu não der certo ali, eu posso tentar isso e isso. Se eu não conseguir, eu vou para esse lado. E o fato da nossa juventude, nossa não saber o que quer, mas ao mesmo tempo ver que estamos envelhecendo com mais qualidade, isso faz eles olharem e ver uma profissão no futuro. Então assim, se eu não conseguir isso, se eu não conseguir aquilo, eu vou cuidar do meu avô, da minha avó, da minha tia, do meu vizinho, e eu vou ter uma profissão, eu vou ganhar um dinheiro. Então essa carreira de enfermagem, que falando da enfermeira, tem esse leque, né? Nós podemos trabalhar no pronto-socorro, podemos trabalhar no hospital, podemos cuidar de idosos, podemos trabalhar numa clínica de repouso, podemos ir em casas visitar os pacientes idosos. Então isso faz com que a gente tenha muitas opções. Então eu acredito que seja uma das áreas que mais se procura. E falando um pouco da sua rotina, como que é o dia a dia de um enfermeiro, assim, como eu imagino que eu já tenho uma ideia assim, porque eu conheço alguns profissionais. Sim. Que eu sei que a carga horária, inclusive, ela é muito puxada, porque são 12 horas, se não me engano, Exato. De trabalho. Como que funciona isso? Conta pra mim. Nós temos uma leva de profissões que trabalham 8 horas por dia. Tem os que trabalham 6 horas por dia, 6 horas com 1 hora de descanso, e tem os que é de 12 em 12, que antes não estava tão comum, mas que agora os hospitais estão voltando novamente a ter essa carga horária, onde você trabalha 12 horas e descansa 36. Isso se torna mais cansativo para o enfermeiro, porque aí ele acaba buscando um outro trabalho. Então eu vou buscar um outro hospital, uma outra clínica, uma outra fonte de renda para mim. Então o enfermeiro não fica só em um hospital, ele fica no hospital e mais alguma coisa. Então acaba se tornando cansativo, porque você trabalha 28 dias com 2 dias de folga, 27 dias com 3 dias de folga, e aí acaba sendo puxado, porque você está lidando com pessoas que estão fragilizadas. Então isso requer um pouco do seu psicológico. Você está lidando com machucado, ferida, família abalada, mãe, se for em caso de criança. Então você lida com a família como um todo. Então é uma profissão gratificante em poder ajudar, em poder ter, mas ao mesmo tempo é cansativa, porque demanda da gente um bom tempo. Até porque é um tipo de profissão que você não senta praticamente. Não, você fica o tempo todo em pé. Eu me imagino eu como paciente, que eu já passei por isso, eu vejo que elas estão correndo pra lá e pra cá o tempo inteiro, quer dizer, não para nunca, né? Não, é uma profissão que você, da hora que você chega, a hora que você sai, você tá o tempo todo ali com o paciente, com o familiar, com o médico, com o exame, com laudos, com relatórios, evoluindo, curativo. Então, quer dizer, a sua hora de plantão, a hora que você senta para almoçar e depois volta de novo para a rotina, né? Então, é uma rotina puxada, muito tempo em pé, né? Então, isso demanda também um desgaste também físico, né? Sim. Exatamente. Não só mental, mas físico também. Né? E principalmente as pernas, né? Que as pernas, no final do dia, a gente acaba ficando muito cansada. Muitos enfermeiros, muitas enfermeiras acabam tendo problemas vasculares por ficar muito tempo em pé. Então, assim, é uma profissão que você tem que cuidar, mas você também tem que se cuidar. Tem que se cuidar, né? Exatamente, senão você não fica. E me fala uma coisa, Ana, o que não te contaram lá no curso, quando você fez há 20 anos atrás, que você tem no seu dia a dia, que é importante eles saberem? Nunca me contaram que cuidar lida com a família toda, né? Então a gente, quando escolhe a enfermeira ou enfermeiro para fazer a profissão, a gente acha que eu vou lá e eu vou cuidar do paciente. Mas não é só o paciente, não é só o cliente. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma sogra, eu tenho uma tia, eu tenho um tio, eu tenho um cunhado que estão ali preocupado com aquele também. E todo mundo querendo saber informação. E todo mundo quer saber informação. Exato. Então eles querem saber informação, eles querem saber o que tá, e cada um tem o seu jeito, né? Às vezes eu tenho um pai e uma mãe tranquilo, mas eu tenho um tio nervoso.
Ou eu tenho um pai e uma mãe nervosa, mas eu tenho uma avó tranquila. Então, nunca me contaram. Eu, quando escolhi a profissão, eu pensava, eu vou cuidar do curativo, eu vou cuidar da pessoa. Mas eu esqueci que as pessoas têm os seus amados ao redor. E a gente tem que lidar com tudo isso. Quer dizer, você tem que ter até um equilíbrio emocional para saber lidar até com a pressão do seu dia a dia, com exatamente, às vezes, familiares ou amigos, de repente, tem que saber falar alguma informação, alguma coisa, porque senão isso pode trazer problema. Sim, porque a gente tem um lado bom, mas a gente também tem um lado, né, ao contrário. Por exemplo, eu posso ter um paciente que está num conflito familiar e que muitas vezes à beira do leito eu tenho que saber administrar. Eu tenho que ajudar, né? Porque às vezes o pai não se entende um pouco com a mãe e são filhos de pais separados, mas aí tá lá. Então, assim, existe N conflitos familiares que muitas vezes à beira do leito você também tem que administrar. E então isso é uma coisa que não me contaram. O que não fazer na profissão? O que você não aconselha, que caminho não seguir? A primeira escolha por dinheiro. Né? Eu acho que se a pessoa escolhe a enfermeira ou enfermeiro por dinheiro, por ser uma profissão que não falta emprego, por uma profissão que não faça, porque a gente tem que lidar por amor. É um ser humano, a gente tem que tratar aquele como a gente gostaria que fosse tratado nós ou os nossos familiares. Né? Então, o amor vem em primeiro lugar. Então, eu não recomendo escolher por ser a profissão da moda ou por ser a profissão que no momento tem rentabilidade. Eu aconselho escolher se realmente quer ajudar. Eu acho que o ajudar é a escolha da enfermeira. E como é que você enxerga o futuro dessa profissão? Digo, principalmente para eles que estão pensando de repente em ser enfermeiro, como é que você enxerga o futuro dessa profissão? Olha, o futuro é uma coisa que vai sempre estar crescendo. Eu acho que nós precisamos disso, né? A enfermeira, ela precisa estar. O médico precisa da enfermeira e o paciente precisa da enfermeira. Você é intermediária, né? Você é pontas, exatamente. Né? É intermediária. Então, se a gente pensar que no Brasil está super saturado e que nos Estados Unidos falta enfermeira, olha só. Então, assim, é uma coisa que a gente olha e fala, poxa vida, né? Será que eu poderia estudar aqui e trabalhar fora? Eu posso ajudar fora também, né? Existe uma expectativa de 750 mil vagas o ano que vem para enfermeiro nos Estados Unidos. Né? Então, o Brasil tem muito, mas lá fora está precisando. Então, que a pessoa olhe e fale, não, talvez eu não consiga ajudar aqui. Eu posso fazer aqui, mas ajudar em outro lugar. Né? Então, não faça por dinheiro, por rentabilidade, faça por ajudar. E aí você vai ter uma gama de lugares para trabalhar. Até porque muitas às vezes acham assim, olha, de repente se ela tem até estômago para lidar com sangue ou amor para lidar com seres humanos, como que você acha que é essa mescla aí de repente, de novo, saber lidar com sangue, saber lidar com ser humano, então, eu acho que eu vou ser enfermeira. Olha, a minha ficha caiu, vou ser sincero, eu gostava e sempre quis, mas aí eu comecei na profissão e fui trabalhar no pronto-socorro do Santo Antônio. E ali eu pude deparar de fato com a minha profissão e pensar, é isso mesmo? Então eu acho que quando você se depara com o seu primeiro estágio, ali ele já diz para você se você continua ou não. Porque ali você lida e você vê, eu tenho aptidão ou eu não tenho aptidão. Eu gosto ou não gosto. Então se gosta, vai, segue. Se acha que não é bem isso, para, reflete, busca outras alternativas e aí prossegue. O estágio é a determinação nossa. Ali, quando eu comecei, eu deparei com uma situação e falei, é isso? Eu sentei, olhei por uns 30 segundos e falei, é isso que eu quero. Fui lá. E aqui eu tô 20 anos. E você acha que o fator influência, de repente, ela tem um grande peso nessa decisão na que você teve? Quando você tomou essa decisão de que você escolheu, teve alguma coisa que te influenciou isso? Eu acho que é legal dividir isso com eles. Olha, eu olhava pelo lado de eu gostar mesmo em si. Meu pai quase morreu. Imagina, a filha dele ia ser médica. E aí eu escolhi enfermeira.
A enfermeira hoje é essencial, mas não é tão vista, né? Pro pai, pra mãe, pra avó e pra tia, eu tenho neto médico. Você sente uma certa... Enfermeira, aí ficam meio assim, sabe? Mas eu vim pra mostrar o valor, que enfermeira é muito essencial. E existe esse tipo de discriminação? Digo, de repente olhar o médico como de uma forma e o enfermeiro de outra? Sim. Ou no ramo da saúde ou até no... Sim, eu acho que isso é mais difícil para a família. A família que sonha com o filho doutor, e aí ele chega e fala, você é enfermeiro ou enfermeiro? O mundo desaba. Porque, infelizmente, as pessoas acham que a enfermeira é ser mandada do médico. É ser capacho, é ser empregada. É esse termo que muitos familiares usam. Ah, mas você vai ser o quê? Você não vai ser doutora, então você vai ser empregada de médico? E não é assim, né? A enfermeira tem o seu valor, o seu enfermeiro tem o seu valor, a gente estuda, a gente tem que aprender a ler o exame. Exatamente. Então, quando o médico passa na unidade, você tem que chegar e dizer, olha, doutor, ele está assim, o exame está assim, olha que você estuda com o médico. Né? Então não é só eu chegar e entregar para o médico que ele vai lá dar a conduta e eu pego e cumpro. Não, enfermeira não é isso. Enfermeira tá ali discutir, olha doutor, não, mas o senhor não acha que se fizer assim, se colocar assim, é dar a nossa opinião. E infelizmente isso é uma coisa que não é vista. As pessoas acham que enfermeira é só o que faz o que o médico manda. E não é. Né? A gente não é assim. A gente tem o nosso pensamento, nós levamos o problema e muitas vezes uma parte da solução para o médico, né? De olhar e falar, doutor, e se fizer assim? E se a gente ajustar assim? E se tentar assim? Lógico que a última palavra vai ser dele, que ele é o médico. Ele vai determinar, acho ou não, nesse momento sim, nesse momento não. Mas você discute, você não está ali só para cumprir. Um trabalho em equipe. Exatamente, a enfermeira é isso. Quem passa 12 horas com o paciente é a enfermeira. O médico, ele passa, visita, ele vai estar disponível para a hora que eu ligar. Mas quem está ali 12 horas beira-leito é a enfermeira, é o enfermeiro. Então é ele que vai poder dizer para o médico como foi o dia. Né? Então a gente tem que desmistificar um pouco isso, né? As pessoas que escolherem a enfermagem e ser enfermeira achar, não, mas olha, eu sou... Não, você é um ser humano que você vai estudar, vai trabalhar e vai discutir o caso. Você vai ajudar o médico. É mais ou menos uma relação de marido e mulher? Onde o marido é a cabeça e a mulher é o pescoço? É a mesma coisa o médico. O médico é a cabeça, mas a enfermeira é o pescoço. Ela precisa direcionar também. Ana, obrigado. Você sempre aqui dando uma aula. Eu sou suspeito até para falar do seu tipo de trabalho, mas eu gosto bastante e apoio. Acho que, de novo, acho que qualquer tipo de profissão, acho que você não consegue fazer nada sozinho. Você tem que, obviamente, ter ali bons braços e boas pessoas ao seu lado para que a coisa aconteça. Sim, com certeza. Muito obrigado, Thiago, pela parceria. Você, como sempre, me surpreendendo com ideias novas. Te desejo sucesso. E é essa a ideia. Tudo de bom. Gente, espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Quero pedir para vocês aqui que deem um like, compartilha, amigos, famílias. Não deixam de se inscrever no canal. E mais uma dica, me segue lá no Instagram. Ana, obrigado de novo, viu? Obrigada a você pelo convite. Tchau, gente. Tchau.